Aleluia. Toma o seu lugar aqui, Jesus. Toma o seu lugar em nosso meio. Nós viemos para te adorar, Senhor. Nós viemos para te exaltar. Nós viemos reverenciar o teu nome. Nós viemos na presença daquele que é todo poderoso, daquele que tem poder de curar, poder de salvar, poder de restaurar, aquele que tem poder de tocar o enfermo nessa noite, ele sair daqui curado, aquele que tem poder de trazer alegria ao coração entristecido e amargurado, aquele que tem poder de sair daqui e trabalhar no coração daquele que está aqui, sem saber o que fazer da sua vida, sem direção. É esse Jesus que tem poder que nós adoramos aqui nessa noite. E nós declaramos que Ele está aqui hoje. A terra está clamando por Ele. A terra está clamando pelo mover dEle. A terra está clamando pelo toque dEle sobre a nossa nação. Vem, Jesus, toma o teu lugar nesta noite, em nosso meio, Jesus. Nós clamamos o teu nome, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha reinar em nosso meio, Senhor. Desce nesse lugar nessa noite. Visita-nos através agora da tua presença. Já temos sentido no louvor que haja uma manifestação da tua presença no decorrer deste culto, de tudo que o Senhor está preparando para nós nessa noite, Jesus. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos aos céus hoje. Você é livre para estender as duas mãos aos céus, bem alto. Você sabe que esse sinal que você está fazendo com as suas duas mãos levantadas é um sinal de rendição. Quando alguém vai ser rendido, um policial vai render um preso, um assaltante vai render alguém, diz: levanta as mãos. Levantar as mãos é sinal de rendição, é sinal de que não dependo mais nada, estou completamente rendido ao Senhor. O que quiser fazer na minha vida, faz. O que quiser fazer na minha casa, faz. O que quiser fazer no meu ser, faz. Será que você pode se render hoje? Dizer para Jesus: estou totalmente rendida a ti, Jesus. Rendida à tua presença. Eu me rendo a ti, Jesus. Eu me entrego a ti, Jesus. Para que o Senhor me visite nessa noite, para que o Senhor me renove nesta noite, para que o Senhor me fortaleça nessa noite, para que o Senhor me alegre nessa noite. Eu me rendo a ti. À medida da tua rendição agora, eu quero que você aplauda Ele, glorifique o nome dEle, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração, Ele é digno de toda reverência, Ele é digno de toda glória, toda majestade, todo louvor, todo poder. Tudo é dEle, é por causa dEle, é só para Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Você já abraçou o irmão que está do teu lado aí? Deu uma olhadinha pro rosto dele? Olha como ele está bonito. Olha como ele está cheiroso. Sente cheiro. Olha que cheiro bom. Diz para ele que alegria estar com você aqui nessa noite. Que Deus nos visite. Abençoe a nossa semana. Profetiza sobre ele uma palavra, vai. Libera uma palavra que Deus essa semana abra a porta sobre a sua casa. Que Deus essa semana visite negócios na sua família. Que Deus essa semana traga alegria ao teu coração e mude aquela situação que você deixou lá. Eu não sei, mas Deus sabe. E nós viemos do lugar onde Deus trabalha. Você veio na presença daquele que trabalha, que age e que se move em nosso meio. Você hoje vai levar uma bênção mais especial para a sua casa. Porque numa noite tão fria, você escolheu estar na casa de Deus. Porque você não permitiu que o frio te impedisse de vir buscar a presença do Senhor. Então que Ele se manifeste para você, em você
e através de você, em nome de Jesus. Hoje é Santa Ceia do Senhor. Nós estamos diante da mesa mais sagrada, a mesa mais linda que pode ser posta em qualquer lugar. A mesa que representa a nossa salvação, a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós vamos cumprir um outro mandamento. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Participai do meu corpo e do meu sangue, que é derramado em favor de vós. Então hoje é um culto muito especial para nós. E para a glória de Deus, o 8º deste ano, meu irmão. Parou para pensar que 2025, ixi, passou agosto, agora é só ladeira abaixo. Você vai piscar, já vai estar comprando pernil, já vai estar comprando o peru, porque o tempo está voando, né? E hoje, diante dessa mesa, nós também temos os nossos batizantes de domingo passado, que por causa deles o calendário foi alterado e vão participar da primeira Santa Ceia do Senhor. Onde estão os 15 batizantes? Levanta a sua mão aí, vamos celebrar por eles, vamos aplaudir ao Senhor, que hoje eles vão tomar a primeira Santa Ceia da vida deles. Glória a Deus, que vitória tremenda, né? Que bom, nós vamos celebrar. Abri a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, é o versículo que nós vamos ministrar, está no 18. Se você trouxe Bíblia, você poderá abrir. Se você não trouxe, você poderá ler aqui conosco, ó. 2 Coríntios 6,18. Diz assim a palavra: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Você pode fechar sua Bíblia? Pode colocar a mão no teu coração? Nessa noite nós falaremos sobre paternidade. Paternidade é um tema delicado para algumas pessoas. Mas paternidade, à luz da palavra, ela vai além do que nós podemos imaginar. Então hoje eu quero que Deus fale com você nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Sei que temos vivido momentos difíceis na vida, famílias passando por situações difíceis. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite de Deus, se uma resposta, uma cura, uma palavra que abrande a tua alma que está aflita. Eu sei que Deus tem uma palavra aos nossos corações hoje. E para que essa palavra entre, depende pura e exclusivamente de nós. Deixarmos Deus falar. Então que agora você se desligue de tudo, não converse, não se distraia, preocupado com o que você deixou a resolver nessa semana que está adentrando hoje. Descansa no Senhor. Enquanto você está aqui, Ele irá cuidar de tudo o que você vai precisar resolver essa semana. Só peça para Ele: fala comigo, Senhor, que eu saia daqui me sentindo diferente da maneira que entrei. Pai amado, Pai eterno e Pai santo, Pai, nosso Pai. Nós cantamos aqui, Pai nosso. Nós começamos orando, Pai amado, porque é exatamente isso que o Senhor é para nós, e isso que essa palavra vem confirmar, através da leitura que fizemos agora. Aqui estão todos os seus filhos, e semelhante a um pai biológico, o Senhor não faz acepção de filhos. Para o Senhor, o amor, um para com o outro, são iguais, Senhor. O Senhor ama todo filho, cada um na sua individualidade. Então nessa noite, conhecedor da vida de cada um, a minha oração é: fala com cada um de nós. Vá de encontro a cada coração. Traz alívio ao cansado, traz esperança ao angustiado, aflito. Senhor, aquele que está aqui preocupado porque precisa resolver situações tão cruciais essa semana. Deus, eu sei que hoje o Senhor tem algo especial para nós. Então fala conosco, trabalha em cada vida, em cada coração, em cada família. Que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, alimentados
impactados pela tua palavra. Os que aqui estão, os que ouvirão esta palavra através da nossa transmissão, que será feita, Senhor, no YouTube, logo mais, que vão ouvir amanhã, depois, que quem ouvir essa palavra, não importa o dia que for, entenda que o Senhor é Pai, presente na vida deles também. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Hoje é dia dos pais. Falar desse dia nos arremete a duas vertentes de ministração. Podemos falar, primeiramente, sobre o pai biológico. Muitos levantaram as mãos aqui, dizendo ser pais. Quem aqui tem pai ainda presente e vivo, levanta sua mão. Quem não tem mais pai, que o papai partiu para a eternidade? Grande parte. Falar de pai nos arremete a pensar em muitos adjetivos. É fácil adjetivar um pai, porque pai precisa ter diversas qualidades que são fáceis de falar sobre elas. Mas talvez, como alguns levantaram a mão aqui porque perderam, outros talvez nunca tiveram pais. Talvez você não tenha um pai biológico ou não teve. É comprovado cientificamente que a ausência paterna na vida de uma criança, ela causa impactos significativos no desenvolvimento emocional, psicológico e social na vida dessa criança. Não só no período infantil, mas em todo o decorrer da sua trajetória. Essa ausência deixará marcas, deixará consequências para o desenvolvimento desse indivíduo por grande parte da sua vida. A figura paterna, ela tem uma importância enorme na vida do ser humano. E, infelizmente, muitos não tiveram o privilégio de desfrutar dessa presença. Eu sempre tive uma admiração enorme pela figura de pai, porque eu nunca tive a presença de um pai. E de acordo com o que a ciência confirma, constata, realmente os efeitos disso é muito grande, porque nós acabamos tendo uma proporção a procurar nas nossas relações essa figura que nos faltou. E a gente traz para a relação a procura desse pai. É notório, a menina que cresceu sem pai, ela vai socializar, ela vai procurar características para se envolver com alguém que arremeta ao pai. A primeira instância disso, certeza disso é o cuidado. A gente sempre vai procurar isso porque nos faltou. Eu fui abandonada pelo meu pai, eu tinha 3 anos. E a ausência dele para mim foi muito difícil. E eu cresci admirando na escola o Dia dos Pais, nos contatos com minhas amigas que tinham a presença dos pais. Quando muitas das vezes eu fui nas casas delas, ou estivemos em um ambiente onde o pai estava presente, me causava uma inveja enorme, sem sombra de dúvida era uma inveja, não nociva, não uma inveja de maldade, uma inveja de ausência, como eu queria ter tido isso. Bença pai, eu acho a coisa mais linda quem fala benção, irmão. Quem ainda fala benção pai aqui? Olha, não, ergue a mão, quero te ver. Olha quanta gente ainda fala benção pai. Eu acho isso lindo. Eu não criei minhas filhas assim, a gente não tem isso, porque eu não tive, tá vendo como vai refletindo na nossa vida?
Mas eu acho lindo, e eu via as meninas, minhas amigas, dizerem, bença pai. Eu achava lindo. E quando o pai pegava no colo? Meu Deus, era uma coisa que me agradava muito pensar que, como eu gostaria de ter tido isso. Abraço de pai. Então, nós que crescemos com a ausência dessa figura entre muitos que aí estão sentadas, foi bem difícil trabalhar isso. Porque o primeiro sinal evidente que a gente traz para a nossa personalidade e automaticamente para a convivência dos demais é do abandono. Não a ausência de quem parte para a eternidade. Aí é diferente, não foi uma ausência escolhida pelo pai. Agora, um pai que não cria, um pai que vai embora, um pai que abre mão de ser pai, ele causa essa lacuna emocional que vai trazer problemas psíquicos enormes do abandono. O abandono é uma das coisas mais tristes que podem acontecer. Então, muitos perderam pela morte, para a morte. Outros perderam pela omissão. Os pais se tornaram ausentes por opção de não exercer a tarefa de pai. Eu não sei as suas vivências quanto pai biológico. Eu não sei os traumas que você carrega, dos quais eu carreguei a minha vida toda. Mas que pela infinita misericórdia de Deus, alguém me trouxe um ensino que mudou a minha mentalidade, concepção ainda adolescente, que foi quando eu me firmei nos caminhos do Senhor, e eu pude entender o porquê não desenvolveu em mim coisas piores. Então, eu não sei as suas vivências, eu não sei as dores que você carrega, e talvez a palavra abandono não te arremete apenas a pai, cerca a sua vida. Você foi abandonada por pai, por namorados, por maridos, por amigos, por pessoas que um dia você amou, e isso foi causando feridas e dores, aparentemente incuráveis, que trazem sobre você ainda hoje esses efeitos devastadores disso tudo. Eu quero dar a você a receita que um dia deram para mim. No meio de todo o meu abandono, alguém me trouxe em um lugar semelhante a esse e me ensinou que de fato eu não era órfã, como eu achei que fui a vida inteira, abandonada por um pai. Que de fato eu não era a mulher abandonada, a menina abandonada, porque existia a presença de um pai na minha vida que eu precisava conhecer e que ia preencher todas as lacunas que os outros abandonos me deixaram. Quando eu entendi, quem é esse pai? Como assim? Há um pai para mim? Há um pai para você. Vai aparecer agora? Minha mãe arrumou alguém? Não. Ele sempre esteve presente. Ele está na sua vida antes da sua consumação de vida. Antes de você vir à existência, Ele planejou a sua vida e desde então está presente o tempo todo e nunca te abandonou. Quando eu entendi que eu não era sozinha, que eu tinha um pai que nunca me abandonou, me mostraram o papel de Deus na minha vida. Não era o papel de um Deus carrancudo, não era um papel de um Deus que nem a mídia ou a sociedade pinta, um homem mau que está com um relâmpago na mão, esperando eu errar para jogar de lá de cima, me dar uma espetada. Um Deus que no momento mais difícil da minha vida, quando eu grito, Ele não aparece, não. Esse é o Deus que a sociedade apresenta, mas o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus Pai, presente, protetor, disposto a estar conosco o tempo todo e que jamais nos abandona.
Então eu tenho uma notícia para você: você não é órfão. Há um Deus que é o seu Pai. Pai, presente, amigo, verdadeiro, que nunca te deixou. Nunca te deixou. O Pai Celestial, como disse o versículo que nós lemos: eu sou o seu Pai. Em Deus não existe ausência. Em Deus não existe abandono. Em Deus não existe desistência de nós. Então eu quero falar com pessoas aqui hoje que entraram vivenciando abandono na sua vida, em um todo. Eu quero dizer para você: pessoas vão embora, pessoas juram promessas de amor por nós e vão embora. Decidem ir embora. Quem de nós aqui já não foi abandonado por um namorado? Não é? Que a gente amava, que jurava que nos amava, foi embora. Quantos maridos e mulheres foram embora? Quantos amigos que disseram: nós vamos ficar juntos até morrer, nem fala mais com você, nem te segue nas redes sociais. Quantas ovelhas: pastor, eu amo. Declaração em Face, declaração em YouTube, declaração no céu, na terra, no mar, nas estrelas. Foi embora. Mas Deus nunca foi embora. Deus nunca foi embora da sua vida. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te desamparou. Você pode não ter percebido a presença dEle, mas Ele se faz presente o tempo todo na sua vida. E é exatamente por isso que você está sentado aí hoje, porque Deus é presente na sua vida. Deus é Pai presente, provedor, cuidador, que faz coisas que você nem sabe que Ele tem feito. Você tem atribuído ao trabalho, você tem atribuído à sorte, você tem atribuído a tanta coisa. Nunca foi trabalho, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Ele. Sempre será Ele, o Pai presente. Eu disse aqui que a gente pode adjetivar um pai de diversas maneiras, não é verdade? Primeira coisa, quando se fala de pai, vamos lá, Diego, me ajuda. Um adjetivo para um pai. O que você chama? Em primeiro lugar, quando se fala de pai, o que você vê à sua mente? Honestidade, um pai tem que ser. Pai do Diego, quando se fala de pai, o que vem na sua mente? O que um pai tem que ter? Está emocionado? Está emocionado, o filho falou da honestidade dele, que bênção. O que um pai tem que ter? Honestidade também. Seu pai falou? Então passou de geração, né? Pai falou para você, a visão que seu filho tem é a mesma, que bênção, que bênção. Sheila, quando se fala de pai, o que vem na sua mente? Amor. Paizinho não está mais aqui, né? Mas aquele pai continua presente, amor. Quando se fala de pai, Luzia, o que vem na sua mente? A sua saudade, né? Saudade. Quando se fala de pai, a gente pode falar muitas coisas. Cuidado, proteção, amparo. Se eu for dar o microfone, sairá diversos adjetivos que muitos pais não têm. Não é verdade? Tem pai que não é honesto. Tem pai que não é cuidador. Ele vive a vida dele. O filho está lá, ele trabalha o dia inteiro. Ele é capaz de passar um dia inteiro longe do filho, longe da filha. Ele chega, a primeira coisa que ele faz ao adentrar a casa: oi, amor, oi, criança, tudo bem? Vai tomar banho. Terminou de tomar banho, a primeira coisa que ele faz, ficar com as crianças, não. Sentar no sofá e pegar o celular. E o que eu mais tenho é mulheres reclamando isso para mim. O filho fica querendo atenção: pai, vamos brincar, menino, dá licença, trabalhei o dia inteiro. Ô pai, ô menino, pelo amor de Deus, vida do pai está corrida. Hoje eu vi uma imagem que eu chorei. E choro só de falar.
Hoje o pai da menininha que sofreu um acidente essa semana numa escola particular, que todos viram. Menininha gêmeas de 4 anos, numa escola cara, particular. Aconteceu uma fatalidade. Estão procurando culpados. Loirinha de olho azul, coisa mais linda. Brincando na brinquedoteca. A informação é que uma criança subiu em um pequeno móvel que tinha. Ela estava deitada, o móvel caiu sobre ela e ela veio a óbito. Hoje publicaram a foto do pai. Ele chegou 10 horas da manhã no cemitério em que ela está enterrada. Colocou uma cadeira, um banquinho em frente à lápide e passou o dia inteiro lá. Eu fiquei pensando que quantas vezes a gente tem oportunidades que a gente não aproveita. De dar presente? Não. De ser presente. Não é hora da gente se preocupar só em dar presentes. Tem muitos pais preocupados em dar um iPhone 18, 17, sei lá em qual tá, não me interessa, não me ligo muito nisso. Nem tenho iPhone. Tem muito pai preocupado em dar o Nike de R$ 1.800. Tem muito pai preocupado em dar um iPad, computador, uma viagem. Ele tem preocupado em dar presente. E ele tem falhado em ser presente. E não é porque omissão foi embora, fisicamente ou geograficamente, fala, não. A pior omissão é estar presente e não estar presente. Entende? Está comigo aqui? Está presente. Está dentro da casa, Flávia. Mas não está presente. Porque há um muro que distancia. Então eu quero dizer para você, pai, que quer dar o mundo para o teu filho. Pastor, eu quero dar o melhor para o meu filho. Eu tenho me esforçado para dar o melhor. Eu estou me matando para trabalhar. Eu saio de manhã, chega, o menino já está dormindo, eu nem vejo ele. Reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Reprograme a sua vida. A vida está passando. O menininho que está brigando por uma atenção agora. Pai, vamos brincar? Pai, vamos jogar bola? A menina que está, pai, posso falar com você? Agora, escute. E quem concorda comigo vai dar um glória a Deus ao final. Você vai piscar, meu querido. E não é um piscar demorado, não. É um piscar rápido, assim, ó. E quando você olhar, subiu. Aquele que estava assim, já está assim, ó. E aí você vai falar, filho, vamos ficar com o pai. Hoje não dá, pai. Eu combinei com os meninos de sair. Ô, filho, vamos sair com o pai. Hoje não dá. Eu vou para casa do namorado. Ô, irmão, quem concorda, dá um glória a Deus aí. Vida, esses dias eu estava saindo com o pastor, nós fomos visitar um pastor lá em Americana, e chama um, vamos, Nicole, mãe, eu e o Bruno já tinha compromisso, vamos, Paola, mãe, já tinha combinado com o Maico. Eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu. Entramos no carro, falei, amor, você parou para pensar que nós estamos ficando sozinhos? Ele virou e falou, é verdade, né, amor? É assim, a vida vai passar. Eles vão viver a vida deles e vão sem dó, viu, querido? Não queira fazer carinha de cachorro que caiu da mudança, que não funciona, não. Esse tempo atrás estava carente de filho, né, amor? Nós queremos passear com elas e tenta com uma, e tenta com outra, e tenta com outra. Aí a Nicole não dava, o Bruno não dava, eu, pá, vamos hoje. Sabe o que é, mãe? Começou, sabe o que é, mãe? Vai dizer, mãe, não é por nada não, mas não dá. Então seja presente hoje. Você não vai conseguir dar tudo o que você gostaria para ele, está tudo bem. Está tudo bem. Você está sendo provedor, dando o que comer, dando o que beber, dando o que vestir, permitindo ele ter um teto com o salário do teu rosto, dando condição de ter um sapatinho, uma coisinha de vez em quando. Não vai dar para dar sempre, não vai mesmo, querido. Já não ia. Com a proporção que o nosso país está indo, é só Deus por nós mesmo. Mas está tudo bem.
O mais gostoso da vida é ele chegar, você está sentado no sofá. O mais gostoso da vida é pôr aquela mesa, e você está lá na mesa. O mais gostoso da vida é estar presente. É você olhar e dizer, meu pai está aqui. Seja esse pai presente. Seja esse filho presente. Não só no dia dos pais. Porque no dia dos pais é tão bonito fazer homenagem, né? No dia dos pais a gente faz homenagem, a gente compra presente. Mas faça isso no dia a dia. Valorize a presença. Jovem, fique mais com seus pais. Claro, vocês vão viver a vida. Estou brincando aqui. Filhos vão viver a vida mesmo, né? Até brinquei nesse dia, falei para o pastor, nossa, eu só consigo pensar na minha mãe. Eu tinha 21 anos quando eu casei. E até os 21, eu dormi com a minha mãe de mão dada. Ah, não tem vergonha não, pelo contrário, tenho uma alegria de falar isso. Daria tudo para ter mais uma noite de mão dada com ela. Até os 21, eu dormia de mão dada com a minha mãe. Nós morávamos em uma casa de 3 cômodos, eu, ela, meu irmão e meu outro irmão, no quarto. Então, a gente ficava tudo pertinho, as 4 camas, né? E aí, a dela era do lado da minha, a gente dormia de mão dada o tempo todo. Aí, vem esse homem, em 3 meses, me leva embora, irmãos. Em 3 meses, começamos a namorar oficialmente em março. Fui no cartório marcar, falou, vamos casar, mulher, eu não vivo sem você, minha vida é você é minha nega. Ai, já enrolei você demais. Vamos casar. E vamos casar logo. Deus já falou que vai levar minha mãe se ela não der aquela casa que ela construiu para outra. Vamos casar. Fui no cartório e falei, vamos casar. Quando que a gente casa? Eu falei, eu quero casar logo. Não consigo viver sem você. É assim até hoje. Aí eu falei, tá bom. Fomos lá. Eu sempre quis casar em junho. Eu falei, eu vou ter que casar em junho. Eu gosto do mês de junho, eu vou casar em junho. Cheguei em março lá. Marquei para junho, dia 14 de junho. Não tinha nada. Só uma casa que minha sogra nem queria me dar, mas teve que me dar. Só a casa. Marquei, falei, seja o que Deus quiser, Senhor, eu quero te agradar, estou orando, jejum, você vai preparar tudo. Cheguei na minha veinha, falei, mãe, enfim, desamarrou, mãe, eu e o Dê vamos casar. Ai, que bênção, filha, e aí, vocês foram ver? Fui ver, mãe, o cartório, para quando? Para junho, mãe. Ah, filha, ainda estamos em março, bem mais de um ano, vai dar tempo de muita coisa. Eu falei, então, mãe, é junho desse ano. Minha mãe, tá ficando louca? Junho desse ano. Falei, desse ano. Aí eu vi uma alegria e um misto de tristeza. Depois eu entendi a falta que eu ia fazer ali, a presença, né? Só tinha eu de caçulinha, menina, meus irmãos já estavam tudo enrolado na vida. E deve ter sido uma falta enorme. Então a vida passa assim, querido. Seja presente. Gaste mais tempo com a presença. Valorize mais o estar junto. Largue um pouco, lá vem eu de novo, esse maldito celular. Tire da mão das nossas crianças esse maldito celular. Estão vendo aí, né, o vídeo do, como ele chama? Felca, que eu nunca tinha visto na vida. Um pastor compartilhou, eu fui ver o vídeo. Acorda, mãe. Tira esse lixo da mão das suas crianças. Aproveita o tempo antes que o relógio pare. Seja presente. O nosso Deus, na figura de Pai, Ele jamais se ausenta. Você tem um Deus que há uma representatividade dEle. No Evangelho de Lucas, não precisa abrir, porque eu já estou terminando. No capítulo 18. Ali há uma parábola. Parábola faz uma analogia, uma ilustração, uma referência ao Deus Pai que vê o seu filho pródigo primeiro ir embora. Não vou falar da passagem, vou falar da característica desse Deus que o Evangelho de Lucas vai retratar em uma parábola. Um Deus Pai que sente pelas nossas decisões, que sente
por não poder influenciar ou se intrometer em nossas escolhas. Um Deus que não é invasivo. É um Deus que nos deu algo pelo qual Ele preza muito, chamado livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer as escolhas que você fizer para a sua vida. Junto com esse direito, terá o direito de ter que arcar com o resultado delas. Esse é o Deus simbolizado na parábola do filho pródigo. Um Deus que sempre esteve presente como pai. O pai do filho pródigo vê ele embora. Fazer uma escolha errada para a sua vida. Largar tudo. É óbvio que a Bíblia não fala detalhes, mas deve ter acontecido uma argumentação, uma tentativa do pai abrir o olho do filho. E quantas vezes nós temos um pai, uma mãe tentando abrir os nossos olhos, e a gente fala, não, está ultrapassado o conselho do meu pai. Quantos jovens estão no cemitério agora? E o pai falou, para de andar com essas companhias. Para de andar com essas companhias. Para de frequentar esse lugar. Para de dar grau na moto. Para de ser irresponsável. Mas o filho não quis ouvir pai. E essa altura está a 7 palmos debaixo da terra e cai a eternidade, sabe Deus onde? Porque nós tomamos decisões. Quantas mães olham e falam, filha, você está entrando numa roubada. Esse cara só quer zoar você, na linguagem jovem. Só quer brincar com os teus sentimentos. Imagina, mãe, você não sabe de nada, nem conhece ele. Aí depois ela aparece, né? O olho desse tamanho, o outro desse tamanho. E a mãe chora pela escolha que o filho faz. Deus, na figura do pai, é a mesma coisa. Deus sente pela nossa vida. Deus sofre com as nossas decisões, porque Ele é pai. Ainda mais Ele que já conhece o final do percurso, o final do caminho, sabe se vai dar certo ou não. Mas Ele é um Deus que não desiste de nós em momento algum. Ele está sempre ali, presente. Sabe aquele pai, né? Quem teve a figura de um pai, que o casalzinho está namorando no portão, o pai está na janela assim, ó, só de olho, né? Aquele pai que vai pegar a filha lá na frente da escola, na faculdade. Pai que cerca. Está saindo com o namorado, vai para onde? Vou para o shopping. O pai vai levar a mãe passear no shopping também. Vai nada, nem ia. Só vai para ficar pescoçando a filha. Aquele pai que está sempre cercando. Deus é o pai que está sempre nos cercando de cuidado, atenção, para que nós não venhamos nos machucar. Deus está sempre presente. O pai do filho pródigo vê ele ir. Mas o texto depois, ao desfecho, você vai ver que ele está o tempo inteiro com os olhos no portão, esperando o filho voltar. Ele está o tempo inteiro com o coração ansioso, esperando o filho voltar. A Bíblia não narra o tempo que o menino fica fora. Não demora muito, porque o texto diz, logo perdeu tudo o que tinha, porque ele pediu a sua parte da herança e depois gastou tudo, porque dinheiro vem, mas também vai. E logo perdeu tudo, não demora tanto. Mas todos os dias, o olhar do pai estava no portão, esperando ele voltar. Todos os dias, o olhar de Deus está sobre a tua vida. Todos os dias, a presença de Deus cerca você. Todos os dias, a mão forte e poderosa de Deus está estendida na sua direção. É por isso que você não morreu ainda. É por isso que você não enlouqueceu ainda. É por isso que você não entrou em depressão ainda. Porque você deu sorte, porque você é bom, não. Porque há um Pai de amor, bondade e misericórdia que tem estendido a mão todos os dias sobre a sua vida. Começa a colocar Deus na posição que Ele é. Pai, amigo, conselheiro, protetor, ajudador, provedor. Esse é o nosso Deus.
na figura de pai. Que para você, Deus não seja apenas pai na hora que você ora o Pai Nosso. Que para você, Deus não seja apenas o pai na hora que você canta o hino que cantou aqui. Que para você, na hora que você se sentir sozinho, você lembre que tem um colo para onde correr. Você lembre que tem uns braços para te receber. Você lembre que tem um afago para fazer na tua cabeça. Você não está sozinho. Há um Deus que é presente o tempo todo na tua vida. E além de ser esse pai presente, Ele é aquele que tem poder de curar as suas feridas. Pai biológico, pai terreno não tem. O máximo que faz é passar um mentiolatozinho. O máximo que faz é chorar, vendo a filha, pai, ele me deixou, me trocou pela minha amiga da escola. Não tem problema, filha, fica aqui, o papai está aqui, é o máximo. Aí vai ter que esperar a dor passar, a fossa passar, vai ter que orar para o diabo não fazer a cabeça e pensar em fazer besteira. Mas esse Deus aqui, esse pai aqui, quando a gente se machuca, quando a gente se perde, quando as coisas não dão certo, além de nos acolher, Ele age aqui dentro, onde homem nenhum consegue alcançar, onde psicólogo nenhum consegue entrar. Ele tira a sensação de abandono, essas marcas que ficam de uma perda, e Ele cura as feridas da nossa alma. Ele nos mostra que ainda que um pai biológico nos deixe, Ele sempre irá nos proteger. Ele nos mostra que ainda que um pai biológico vá embora, Ele pode preparar um pai que não é biológico, mas que vai cuidar e amar mais do que o próprio pai. Quantos pais aqui são pais de coração? Não geraram, mas são mais pai do que quem gerou. Tem muitos desses nessa igreja, e eu me orgulho deles. Ele mostra, Ele cuida de você. Deus cuida de você. E nessa noite Ele está dizendo para alguém aqui, eu tenho o poder de curar as feridas que o abandono te causou. Eu tenho o poder de entrar no teu coração e mostrar para você que a minha presença é suficiente como pai. A minha presença preenche as lacunas da tua alma. Preencheu dessa menina que vos fala. Preencheu. Cresceu sem pai físico, mas com a presença do pai espiritual o tempo todo, guardando e livrando ela. Que essa presença inunde você nessa noite. Que Ele te cure dos seus abandonos. Sejam eles quais forem. Se foi um abandono de amor, há uma nova história logo ali na frente. Não pare nessa história. Deus tem sempre uma coisa nova para a nossa vida. Se foi um abandono de uma amizade, uma decepção, faz isso, querida, ó. Vira a página, vida que segue. Está tudo bem. Deus é o meu consolo e o meu refúgio nos momentos mais difíceis da minha vida. Coloca Deus na figura de pai. Tira Ele só da figura de Deus. Acima de tudo, Ele é Deus. Mas como diz, põe o versículo aqui, por favor, novamente. Como diz o versículo que nós lemos. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim, filhos e filha. Aí eu me lembro das palavras do Evangelho de Mateus. Os diáconos podem vir, por favor. Que diz, pode um filho pedir para um pai pão e ele lhe dará uma pedra? Pode um filho pedir para um pai peixe e ele lhe dará um pau? Jamais. Quando nós pedimos, quando nós falamos com o nosso Pai, que é Deus, Ele sabe o que a gente precisa. Ele vai de encontro à nossa necessidade. O problema é que a gente não vê Ele com a figura, uma referência de Pai. A gente vê Ele como esse Deus com o relâmpago na mão para nos espetar. Mas Ele é o Pai que quer sarar, sanar
as nossas necessidades. Então eu quero que nessa noite, pode chamar os músicos também, toda a sua referência dolorosa sobre paternidade. Eu por muitos anos me tranquei, não gostava de ouvir falar Dia dos Pais. Quando alguém ia falar sobre pai, eu me revoltava. Já contei isso 1 milhão de vezes. Porque eu era ferida pela ausência. Eu era ferida pela ausência dele como pai, e eu fui ferida pelo abandono dele como marido. Por isso que a consequência é muito grande, querido. É por isso que a gente ensina, a gente prega. Por que o diabo luta tanto contra as famílias, contra os casamentos? Porque o efeito dominó é devastador. As pessoas hoje tratam divórcio, separação, com toda a naturalidade. Não deu certo com ela, eu já mando andar, já arrumo outra. E esquece que tem um entorno aqui, que vai sofrer. Casamento, quando acaba, não é só marido e mulher que se resolve, não. Por detrás tem uma família. Por detrás tem 4, 3, 2, 1, 5, 8, dependendo da família, que vai dilacerar, vai trazer marcas psicológicas individuais, subjetivas de cada um mesmo, que a gente nem imagina. É por isso que o inimigo tem lutado tanto contra os casamentos. É por isso que ele tem tentado destruir a figura paterna. Nós estamos vivendo essa onda agora, que estão querendo tirar o nome do pai, do RG, das coisas. Não estão querendo que tenha mais festa de pai. Para roubar essa figura de Deus também como pai. Por isso que ele está querendo deturpar a família. Nunca houve um ataque tão grande de deturpação contra a família, para perder a característica. Então, hoje, divórcio é normal. A criança tem que aceitar. A mãe terminou hoje, amanhã já tem outro entrando, depois tem outro entrando. Agora ele é teu pai. Aí vem o outro, agora é esse, agora é esse. Aí é um sofrimento, porque uma semana é com a família, aí está ali na casa, gostou, na outra já tem que ir com a família do pai. Aí tem uma outra estranha, é uma dor. São feridas emocionais. Não trate como natural o que não é, porque gera consequências muito grandes. A gente não tem noção do que acontece. A gente está numa bolha, mas quando a gente sai da bolha, começa a entender um pouco mais o porquê tem acontecido tanto suicídio, tanta depressão, tantas pessoas com crises de ansiedade, tantas síndromes. Tantas doenças patológicas que são emocionais. É também o entorno familiar que causa esses danos. Por isso que a figura de Deus, quando entra, modifica tudo. É Deus que cura um lar desmanchado. É Deus que cura uma criança que cresce num ambiente onde não tem mais essa figura de relacionamento, para que amanhã ela não se revolte e diga, eu não vou nem me casar. Como eu já ouvi crianças dizer, eu não quero me casar, porque se é para eu ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe, eu não quero me casar. Eu não quero, mulheres que digam, eu não quero mais homem, não vou namorar mais homem, porque homem machuca muito mulher. E eu acompanhei isso dentro da minha casa. Está falando um pouco a psicóloga aqui, né? A futura, mas é verdade. Então nós precisamos entender o quão sério é essa figura comemorada hoje de pai. A biológica e a espiritual. Deixa Deus ser seu pai. Deixa Deus ser seu pai. O filho diante do pai, ele não precisa usar máscaras. Ele não precisa fingir ser o que ele não é, porque pai conhece filho, o verdadeiro pai. E o verdadeiro pai te conhece. Sabe como você está e o que você tem passado. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar. Ainda não será pelos pais, né? Daqui a pouco nós vamos orar. Mas eu quero orar pela relação paterna sua com Deus. Como você vê Ele? Pai distante? Pai longe? Pai que visita esporadicamente?
Pai que visita só no período que é o período dele, ficar a quinzenal, semanal, só os fins de semana. Ele quer ser um pai presente, permanente na sua vida. É você que não deixa ele entrar e ser pai. É você que se tranca no seu quartinho e fica longe. Ele quer estar perto. Ele quer estar perto. Coloca a mão no teu coração aí, eu quero orar por você. Antes eu quero orar por você que está com o coração ferido. Que nunca foi tratado dos seus abandonos. Obviamente não pedirei para você sair do seu lugar, jamais. Você não lidou bem com a ausência do pai, se ele foi embora. Não lidou bem com o luto, se ele partiu. Não consegue falar sobre. Não consegue lidar com a palavra pai. E talvez por isso você, até com o filho, é diferente, não consegue se abrir com seu filho. A gente sabe de pais que não abraçam, pais que não beijam. E trouxeram muitas das vezes uma herança genética. Ah, meu pai era durão, meu pai nem encostava. Meu pai, eu fui criado por um nordestino, meu pai não beijava, meu pai não abraçava, meu pai nunca falou que me ama. Quebra isso então. Seja quebrado isso na sua vida. Dê o que você nunca teve. Porque se fez falta para você, está fazendo para o teu filho. Analise como você está sendo como pai. Diga que ama. Seja presente. Abrace, beije. Porque lá fora, alguém vai dizer que ama. Lá fora, o traficante quer ser presente. O amigo das baladas quer ser presente. Seja você presente. Que quando a referência for amigo, venha na mente do teu filho você. Quando a referência for amiga, mãe, venha na mente da tua filha você. Eu tenho para quem me abrir. Eu tenho com quem conversar lá dentro de casa. Estou a fim de uma menina descobrir que ela não quer saber de mim, está falando mal de mim, está doendo pra caramba. Mas eu tenho com quem chegar e contar. Tem um pai amigo. Que você seja esse, o biológico, presente. Que você seja um pai que valorize a presença do teu filho. Mude seus hábitos um pouco. Mude seus hábitos, pai. Larga um pouco a Netflix, larga um pouco o celular. Tira um pé um pouco dessas extras que você está fazendo. Nem está te enriquecendo. Nem está te enriquecendo. Está trabalhando igual um louco e não está conseguindo mudar muita coisa. A única coisa que está conseguindo mudar é distanciar teu filho de você. Muda um pouco, tira o pé. Fala para a mulher, para de gastar um pouco. Vou pegar teu cartão, vamos bloquear esse cartão aí, que eu estou me matando. Então vamos ficar mais em casa. Vamos parar de gastar, porque eu quero passar mais tempo com vocês. Ser filho, passa mais tempo com o papai. Tira tempo para estar com ele. Sai um pouco da internet, sai um pouco do celular. Larga lá no quarto e vem passar. Ô, velho, vamos assistir um filme aí, velho? Ô, velho, vamos tomar um sorvete? Vamos sair um pouco? O jeito que você chama ele, velho, ou amigão, não importa. O carinho que vale é o que vocês têm entre vocês. Vamos valorizar o tempo que ainda temos, porque o tempo que ainda temos é pouco. E nós, como cristãos, conhecedores da palavra, temos menos tempo ainda. Não é verdade, Felipe? Não é, Levi? Menos tempo ainda. Porque nós sabemos que muito em breve nós estamos indo embora daqui. E lá para onde iremos, queira Deus que os nossos estejam, mas nunca mais seremos pais e filhos. Seremos só filhos dele, mas pais e filhos jamais. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Quero orar por você. Primeiramente para o teu coração. Senhor, eu quero orar nesta noite. E pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus.
com propriedade para orar, pedindo que o Senhor assuma o teu lugar de pai na vida daquele que foi abandonado, pedindo que essa lacuna que nunca foi preenchida pela ausência física de um pai, seja preenchida pela tua gloriosa presença. Que esse vazio do abandono seja preenchido agora com o teu amor que excede toda e qualquer explicação. O amor que transborda, Senhor. Eu quero orar por mulheres que o abandono a cercou, quanto filha, quanto namorada, quanto esposa. Cura, Senhor, cura. Porque o Senhor se faz presente e é suficiente para preencher todas essas lacunas. O Senhor preencheu as lacunas da minha alma, Senhor. O Senhor fez o que nenhum outro faria. O Senhor cuidou de mim, cuida desse que está aqui sofrendo hoje, sangrando. Por uma dor, por um sofrimento que eu desconheço, mas o Senhor conhece. Assim como na parábola do filho, aquele portão foi aberto, e a Bíblia diz que o Senhor o recebeu gostoso, o Pai o recebeu gostoso. Quando se fala recebeu gostoso, a imagem que nos vem à mente é de um abraço que não foi fácil de soltar. Oh, coisa boa é um abraço, Senhor. Abraça-nos nessa noite com o teu amor. Supre, Senhor, com o teu amor. Transborde sobre nós como filhos. Estamos na mesa, Senhor. Na mesa que provou o seu amor quando o Senhor deu, como Pai, o seu único filho para morrer em favor de nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça e tenha vida eterna. Porque um pai abre mão de um filho. Hoje nós estamos diante de uma mesa santa. A mesa que simboliza o teu sangue e a tua carne que foi moída em favor de nós. Agora nós mudamos a atmosfera do culto. Agora nós celebramos o amor desse pai, que se despiu de si mesmo e entregou o que ele tinha de mais importante, o seu filho, por amor. O Senhor é amor, Deus é amor. Que esse amor que transborda como pai, transbordou como Salvador na nossa vida. E é por isso que nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque o teu amor nos alcançou quando o Senhor entregou o seu filho para morrer naquela cruz. Então agora, Senhor, em memória dessa salvação que lhe doeu quando o seu filho foi crucificado naquela cruz. Quando o seu filho foi açoitado, dilacerado, teve os pés e as mãos cravadas, o lado furado com uma lança, ridicularizado com uma coroa de espinhos. Esse amor dessa cruz é o amor que nós vamos celebrar hoje, que nos dá livre acesso à presença do Pai. O sacrifício nos torna seus filhos, Senhor. E nós queremos nesta hora orar por essa santa ceia. Agora não mais um pedaço de pão e um pouco de suco. Agora esses elementos se tornam sagrados e vão simbolizar o teu sangue e o teu corpo que foi moído em favor de nós. Por causa dessa morte nós fomos perdoados. Do perdão do pecado de ontem, do pecado de hoje e do pecado de amanhã. Então nós nos apresentamos te pedindo, perdoa os nossos pecados. Nos lava no teu sangue nessa noite. E que esse sangue nos purifique para poder participar da santa ceia do Senhor. Eu abençoo e consagro este pão e este suco
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ao tomarmos a ceia haja cura. Cura física, cura emocional, cura na alma, cura no espírito. Haja libertação, haja transformação, haja o mover do Senhor através dessa ministração. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.